Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que não me conhece, meu nome é Gustavo e nesse canal nós vamos falar de futebol de forma geral, focando principalmente no futebol brasileiro e hoje, vamos falar um pouquinho do Brasileirão, né? Só tivemos 2 jogos, é verdade, só 2 joguinhos ali no sábado com poucos jogos do Brasileirão, mas vamos falar deles, né? Bahia e São Paulo e Vasco e Bragantino. Vamos começar por Bahia e São Paulo. Cara, Bahia e São Paulo, o Bahia ele vai ter uma grande superioridade de jogo, né? Um volume maior de jogo que o São Paulo, vai ter mais chegadas que o São Paulo, inclusive o primeiro lance de perigo vai ser uma falta, onde o goleiro do São Paulo salva, depois vai ter uma outra salvada no primeiro tempo, onde vai salvar, tipo assim, um chute do Bahia, aí salva o goleiro, aí depois vem outro chute, salva o zagueiro. Se fosse possível, salvaria o Bandeirinha, o Gandula, o técnico entraria para salvar, todo mundo salvou, a bola não entrou. O último chute do jogador do Bahia até foi para fora, isolou ali, pegou todo errado, chutou para fora. Bom, o jogo segue e só vai ser aberto o placar realmente no segundo tempo. Cara, eu não sei o que aconteceu com o São Paulo. O São Paulo pouco conseguiu jogar. Me lembrou um pouco a Inter aí no Mundial de Clubes. Deu aí parecido com o que aconteceu hoje, mas Mundial de Clubes não, perdão, tô com o Mundial de Clubes na cabeça. Na Champions, foi parecido ao que aconteceu com a Inter na Champions, com o PSG. Enfim, Bahia chegou. A única diferença é que o placar do Bahia e São Paulo foi só 2-1, né? Bahia chegou aos 8 minutos do primeiro tempo, abre o placar 1-0. Depois tiveram outras lances do Bahia, inclusive uma que o jogador do Bahia vai driblar o goleiro do São Paulo e chuta para fora. Perde o ângulo, acaba chutando para fora. O segundo gol do Bahia vai ser um pênalti bem marcado. O Bahia amplia o placar, só que o gol do São Paulo também vai ser de pênalti. O São Paulo não consegue criar jogadas que consigam gerar tanto perigo ao Bahia. E o gol dele vai sair de pênalti, o pênalti também bem marcado. São Paulo diminui um pouquinho essa vantagem do Bahia, mas mesmo assim não foi suficiente para impedir que o Bahia vencesse o jogo. Então o Bahia vence por 2-1 e o São Paulo, tá aí. São Paulo tinha vindo naquela sequência de empate do Brasileirão, né? Agora tá mais ou menos, não conseguiu vencer hoje. Bahia leva esse triunfo para casa tranquilo, jogando bem contra o São Paulo, uma boa partida do Bahia de verdade. O próximo jogo que nós temos para falar aqui é Vasco e Bragantino. Vasco vindo aí com o dinizismo. Vasco, que assim, o dinizismo não teve resultado nenhum, né? O Diniz teve 3 jogos do Brasileirão comandando o Vasco. E o primeiro foi uma vitória contra o Fortaleza, uma boa vitória contra o Fortaleza, não dá para negar. Foi uma boa vitória, uma goleada. O Vasco jogou bem, muito, muito bem. Aí veio contra o Fluminense, né? Fusão daquele choquezinho de realidade para o vascaíno. Aí vem agora o Bragantino. E, cara, eu esperava pelo menos um jogo um pouquinho melhor do Vasco, sinceramente, tá? Eu sou tricolor, então não torci a favor do Vasco, na verdade torci contra, mas o Vasco, ele vai ali tomar o gol aos 1 minuto e meio. Eu não esperava, realmente não era algo que eu esperava. 1 minuto e meio, gol do Bragantino, se eu não me engano, é agora o gol mais rápido do campeonato. O Bragantino já abre o placar ali no início, dá nem tempo do Vasco pensar muito. E depois o Bragantino ele vai ampliar os 33. E é um golaço. Assim, o jogador do Bragantino mata no peito, manda de voleio, golaço, sem chance ali pro Del Jardim, não conseguiu chegar nessa bola. E cara, o Vasco até tenta chegar, ele vai ter algumas boas chegadas, mas só lá pro segundo tempo. Porque o Vasco ele vai aumentar um pouco o seu volume de jogo, ou na verdade o Bragantino que tenha diminuído um pouco o seu volume de jogo para tentar dar uma administrada. Já que o Bragantino estava jogando fora de casa, o jogo era em São Januário. O Vasco ele vai chegar algumas vezes, e aí é onde o goleiro do Bragantino começa a dar uma pequena brilhada. O goleiro do Bragantino ele vai começar a dar algumas pequenas salvadas, não que o Léo Jardim não tenha trabalhado, mas o goleiro do Bragantino vai começar a dar algumas salvadas, e o Vasco vai tentar as jogadas padrões, né? Cruzamento na área, tenta cabecear com o Verratti, não consegue. Não tem muito o que fazer, porque é a jogada que mais funciona do Vasco. Quando essa jogada não funciona, dificilmente o Vasco tem outras. Apesar de que nos últimos jogos o Verratti vinha marcando gols com o pé, né? E contra o Fluminense o gol de peito também. Contra, mas foi gol. Aí, marcando gols, aí o Vasco não conseguiu chegar, não conseguiu fazer nada de muito produtivo nessa partida e perde pro Bragantino. E perde em casa, cara. Eu
não sei, o Vasco agora ele vai estar flertando um pouquinho com a zona de rebaixamento. Já é a segunda derrota seguida, agora tem um tempo aí para treinar, né? O Diniz talvez consiga botar o seu jogo em prática, porque agora vamos ter a pausa para a data FIFA e depois a pausa para o Mundial, então vai ter muito tempo para dar aquela treinada, para ajeitar o que tiver que ajeitar. Ou seja, se o Vasco voltar jogando mal, já pode colocar a culpa já no Diniz, né, também. Já não é só dos jogadores, no Diniz. E eu não sei, na questão do transfer ban que o Vasco tinha sofrido, eu não sei se o Vasco pode ou não contratar, mas se não puder, aí vai ser um problema, porque vão ter pelo menos 2 janelas de transferência que o Vasco não vai poder nem pegar nenhum reforço. Bom, de qualquer forma, a situação do Vasco não está muito maneira. Enfim, não dá para falar muito de tabela aqui nesse momento, porque ainda tem muitos jogos para acontecer. Hoje é sábado, os jogos de domingo ainda não aconteceram, ainda tem muito jogo para rolar, não dá para comentar sobre tabela, né? Cara, esses foram os jogos e me permita aqui comentar rapidamente, não é sobre Brasileirão, mas só um comentário sobre a Copa do Mundo de Clubes, o Mundial de Clubes, né? Que já hoje saiu o campeão da Champions League, né? Foi o PSG ganhou, e isso me lembra que o Botafogo vai enfrentar o PSG no Mundial, na fase de grupos. Cara, a situação do Botafogo tá ainda, né? O PSG acaba de ganhar de 5-0 e o Botafogo vai enfrentar. Eu acho que eu falei isso no vídeo de hoje mais cedo, mas é bom sempre reforçar isso dessa aí na cabeça dos botafoguenses. Cuidado aí com o PSG, hein, rapaziada. O bagulho tá sinistro. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora. Deixa o like, se inscreve no canal pra dar aquela força, aquela moral. E é isso. Vou ficando por aqui. Amanhã eu volto com os jogos todos de domingo, vou comentando. Inclusive vai ter jogo do Flusão. É claro que eu vou falar aqui do jogo do Flusão. E assim, se você assistiu até aqui, seguinte, se você é tricolor, se você é rival e quer me assistir falando sobre o Fluminense, não sei, eu tenho um canal chamado La Tropa do Flusão, aquela máscara que tá ali no fundo é um cenário do canal que eu acabei deixando para esse aqui também. Se vocês entrarem lá, vocês vão entender o porquê da máscara, né? La Tropa do Flusão já é um nome bem sugestivo. E lá é um canal onde eu falo apenas de Fluminense, dou minha visão, obviamente, mais como um torcedor, né? Vou falando as coisas que me fizeram raiva, as coisas que eu gostei, e vou falando mais na vibe de torcedor mesmo. E se você quiser acompanhar, é só precisar ir lá, Tropa do Flusão, acompanha lá, se inscreve, dá aquela força. E é isso, rapaziada. Até o próximo jogo, até o próximo vídeo, e eu